Fala Palestra, mais informações do Verdão aqui no canal. O Palmeiras está na preparação forte aí para encarar o seu próximo desafio no Campeonato Mundial. Vai ser quinta-feira, torcedor. Vamos encarar o Al-Ahly e mais uma vez só a vitória interessa. Se o Palmeiras quiser se classificar para a próxima fase, separei aqui corte da programação da ESPN Brasil com a equipe F, onde o Pascoal, Luzinho e Zé Elias trouxeram todas as notícias e informações relevantes do Verdão. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e também me ajudar. Então vamos para o programa. Qual brasileiro chamaria mais atenção nessa primeira rodada? Quem chamou mais atenção foi o Fluminense. Né? Pelo jogo, pela capacidade de organização, entendeu o que precisava jogar contra o Borussia e não se limitou só a marcar o time do Borussia. Muito pelo contrário. Fez o papel de protagonista no jogo e foi protagonista o tempo todo. Para mim, o que mais me impressionou na primeira rodada foi o Fluminense. Tá de acordo, Zé? Não, eu tô de acordo. O Fluminense parecia um time europeu, né? Em termos de intensidade, que as pessoas gostam tanto de falar sobre os times europeus, mais intensos, mais fortes fisicamente, taticamente e tal. Hoje o Fluminense foi superior ao Borussia, que há 2 anos... Finalista de Champions. Esse ano foi quarto na Bundesliga, não foi um super ano, mas é um... Sim, mas é sempre um time europeu que tem uma certa tradição. Talvez não viva um bom momento nesse sentido de ganhar títulos, mas assim, eu joguei na Alemanha, eu sei como é que funciona. O Dortmund é um time de muita tradição lá. Naquela base. Torcida fanática, sim. Não dá pra ir brincar, né? Um dos estádios mais bonitos que tem de se jogar, assim, é impressionante. A torcida parece que está em cima de você. Muralha amarela. É bem bonito, mas eu acho que hoje o Fluminense foi muito superior. Então, a gente teve, Zinho, um Flamengo que ganhou do Esperance 2-0, que podia ser mais. Um Palmeiras que teve chance para ganhar do Porto. Um Fluminense que teve muitas chances para ganhar do Borussia. E um Botafogo começou podendo abrir vantagem com o Seattle, e aí no final até nós somos unânimes aqui, não teve discordância, que o segundo tempo especialmente foi muito ruim. O fato do Fluminense ter feito o que fez como o Borussia é o que faz o mundo olhar, assim, achando que foi a melhor estreia brasileira, ou o fato do Flamengo ter controlado a Esperance, podia ser mais, e ter jogadores mais conhecidos, faz com que o pessoal olhe e fale, não, é o Flamengo o time que a gente tem que olhar com atenção. Não, acho que o Fluminense a gente está muito elogiando porque a nossa expectativa não era essa. Né? A gente não acreditava, ou não é que não acreditava, não esperava do Fluminense ser bem superior ao adversário, que da estreia de todos os brasileiros, vou repetir, para mim era o compromisso mais complicado. Não era o do Flamengo, não era o do Botafogo, era o do Palmeiras... Nem tanto, a gente desde o início está falando que o Palmeiras ia competir, ia jogar de igual para igual com o Porto e foi melhor do que o Porto, mas o do Fluminense, todo mundo estava assim, pô, essa estreia, no grupo a gente acreditava na classificação do Fluminense, né? Mamelodi e o San, né? Que vão ser os próximos adversários. Então assim, eu acreditava na classificação do Fluminense. Agora, para estrear, era a pior estreia, o jogo mais complicado. Então nos surpreendeu e nos deu uma expectativa muito grande, porque mostrou um futebol do Fluminense competindo com esse futebol europeu tanto decantado, tão falado. E hoje a gente já começa a falar assim, bom, não é bem assim. Tem as equipes do primeiro escalão que a gente precisa ver quando tiver os confrontos. Vai ter o do Botafogo. Continuo achando que a situação mais complicada de classificação é a do Botafogo. Também acho. Se ele ainda fosse pegar nessa segunda rodada do Atlético de Madrid, seria até melhor, né, para essa composição. Agora ele pega o Paris Saint-Germain. Então, para mim, é a situação mais complicada e eu acho que o Flamengo fez a sua parte. Se impôs como o melhor time. E o Botafogo também ganhou o seu jogo. Então, assim, vejo o Flamengo uma estreia naquilo que a gente esperava, o Palmeiras também, e a surpresa é o desempenho do Fluminense contra o Borussia. Exatamente, porque Palmeiras e Flamengo a gente tinha essa esperança, né? De vê-los jogando bem. Jogaram bem, né? Para mim, o desempenho do Flamengo foi até melhor que o desempenho do Palmeiras. O Flamengo tem característica diferente do Palmeiras.
né? Mas o desempenho do Flamengo foi muito legal. O Flamengo, nesse último jogo, contra o Esperance, né? Você sabe falar assim? Esperance. Então, ele jogou o que a gente sabia que pode jogar. O Palmeiras jogou contra o Porto o que a gente sabe que o Palmeiras pode jogar. O Palmeiras jogou contra o Porto como ele joga grandes partidas do futebol brasileiro. Quando joga contra o Flamengo, quando joga contra o Botafogo, quando joga contra o Cruzeiro, quando joga contra o Corinthians. É nesse patamar. A gente sabe que é nesse patamar que o Palmeiras joga. Né? O Palmeiras, na verdade, precisa dar o salto adiante. Subir o degrau, que é o que falta para o Palmeiras. O Palmeiras está jogando como ele sempre joga. Agora, você precisa subir o degrau. Qual é o subir o degrau do Palmeiras? Fazer o gol. Sim. O Botafogo, qual é o degrau que o Botafogo... Nesse jogo contra o Paris Saint-Germain, o time tem que jogar agrupado, tem que saber do momento certo do contra-ataque, da pegada ofensiva, da disposição do time dentro de campo. Acho que os volantes serão funções extremas nessa partida, porque eles são volantes, jogadores físicos, e eles precisam do embate físico. E o Marlon Freitas é o cara que tem um passe muito bom para botar a bola para diante, para cair no centroavante, para cair no homem de velocidade do lado de campo. Nesse caso do Botafogo. No caso do Fluminense, me encantou. Assim, eu disse que eu fiquei feliz de ver o Fluminense jogar. E é verdade, essa felicidade eu acho que é do povo brasileiro, de ver o Fluminense jogar uma partida tão boa. E parecia que o Borussia estava perdido em campo e que o Fluminense deu um show de organização. Então eu vejo dessa maneira. O Fluminense foi o que mais me surpreendeu. Os outros, o Botafogo me surpreendeu negativamente, porque eu esperava mais no segundo tempo. Esperava 4, 5 gols do Botafogo. Eu poderia esperar 4 gols como eu esperava do Flamengo, mas eu soube entender como é que o time chegou aos 2 gols e de que forma poderia conseguir mais. Agora, do Botafogo eu não entendi, porque parou de jogar no segundo tempo. As alterações do treinador, a complicação do time, o time se enrolou todo contra um adversário que vai ser aquele negócio. Pancada. Todo mundo vai fazer gol, certo? No Sounders. Todo mundo vai fazer gol, certo? Agora, o Botafogo desperdiçou essa oportunidade. Todo mundo fará gol no Seattle e todo mundo levará gols do PSG. Aí vai ser uma balança, né, nesse gols pró e gols contra, especialmente Botafogo e Atlético de Madrid, depois dessa primeira rodada, né, Pascoal? Fico imaginando o Atlético de Madrid e Botafogo para decidir quem vai ser o segundo. Não, eu tô imaginando o Atlético de Madrid e Seattle, do jeito que o Simeone vai entregar a bola pro Seattle, vamos sair no contra-ataque. Léo, conta para nós a sua visão. Você sempre me dá muito mais moral do que eu mereço, Massa, mas eu agradeço a levantar a bola. Eu concordo, gostei do comentário do PVC. Eu acho que foi um jogo em que o placar ele pode trazer uma notícia ruim pelo o que o Palmeiras criou e pelas chances desperdiçadas, mas eu acho que a postura do Palmeiras e o desempenho, ele traz um ar mais positivo e dá uma animada maior quando a gente pensa no todo do campeonato e quando a gente pensa no potencial do Palmeiras dentro do campeonato, dentro do grupo e tudo mais. Foi um jogo em que o Palmeiras entrou com um plano claro do que fazer, foi um jogo em que o Palmeiras, como bem disse o PVC, não amassou o Porto, né? Não foi o jogo inteiro um amasso do Palmeiras. Foi um jogo equilibrado. Só que o Palmeiras, no todo da partida, foi superior. E em momentos específicos do jogo foi muito superior. Se a gente pega a faixa final ali do primeiro tempo, a faixa final do segundo tempo especialmente, foram momentos em que o Palmeiras conseguiu empurrar o Porto para trás. Ali no finalzinho do jogo, até o goleiro do Porto fez cera para cobrar tiro de meta. Então o Porto realmente estava contente com o empate. O fator eficácia mais uma vez acabou pesando. Isso é uma coisa que não é de hoje e é um problema que é difícil desvendar de onde vem e como solucionar, mas o desempenho no geral do Palmeiras eu acho que agrada. Essa questão do nervosismo que o PVC comentou também é uma coisa pra gente observar no jogo contra o Al-Ahly, que já não é mais um jogo de estreia, então talvez ajude nesse sentido, mas realmente fez diferença. Eu acho que não só no momento de definição das jogadas, nos gols perdidos e até nos momentos ali, aquele momento do passe final, né? O Maurício e o Estevão tiveram muitas oportunidades ali daquele passe final, de acionar o Vitor Roque, ou na hora de chutar, passou, de passar, chutou, enfim. Eu fiquei agora orgulhoso de eu mesmo, viu? Porque
tive o mesmo diagnóstico que você. Como os caras erraram o passe, né? Meu Deus, o Maurício tinha hora que era da frente e dava atrás, tinha hora que era para dar para trás e dava para frente do cara. E o Vitor Roque morre no deserto. Precisa achar um cactus pro Vitor Roque tomar uma aguinha. Mas você vê como a estratégia fez sentido, né, Massa? Eu acho que o Maurício é um ótimo exemplo, porque é a diferença da gente entender a ideia e da gente analisar a execução. Porque a ideia do Abel foi encaixar a marcação na saída de bola do Porto, sair, marcar mais alto, saltar para pressionar. Quando o Porto recuava a bola para o goleiro, porque era um goleiro que não tinha a mesma qualidade para sair jogando que o titular, então o Palmeiras subia essa marcação para forçar o chutão. O Abel coloca o Aníbal na vaga do M. Martínez, justamente porque o Aníbal é um camisa 5 mais caçador, um camisa 5 que consegue cobrir uma faixa maior de campo, mais leve do que o Martínez, e coloca o Maurício justamente porque, dentro dessa lógica de marcar um pouco mais alto em alguns momentos e recuperar as bolas, para quem quer sobrar essas bolas? Para esses dois meias, para o Maurício e para o Estevão. Então ele coloca dois jogadores agudos, dois jogadores que teoricamente têm mais poder de decisão, né? O Maurício é um cara que tem mais influência ofensivamente do que um Facundo Torres, por exemplo, para esses caras justamente serem os que vão recuperar essas segundas bolas e que vão partir para cima, que vão ter essa objetividade. A execução não funcionou, a ideia funcionou. O Palmeiras conseguiu marcar bem, conseguiu recuperar as bolas e as bolas caíram no pé do Maurício e no pé do Estevão. É que as decisões tomadas não foram as melhores, muito também por conta desse nervosismo que o PVC citou. Pois é, você jovem como o Estevão, não tão jovem, né? Mas me chama a atenção a baixa qualidade do jogo dele, né? E fica sempre essa dúvida, você tiraria o Estevão, coloca o Estevão. Eu, Paulo Massini, não tenho coragem mesmo, no sentido de não me garantir de tirar um jogador como ele de um jogo, de campeonato mundial, de tiro curto. Se fosse pontos corridos, dá até para pensar. Mas assim, me chama muito a atenção como esse garoto caiu de produção. Dá para entender, tem 18 anos, foi negociado, está fazendo os últimos 2 jogos, talvez, ou 3 no máximo, com a camisa do Palmeiras, vai para o Chelsea. Beleza, cara, beleza. Isso tudo a gente entende, mas não acertar uma bola sequer é muito pouco, Léo. Precisa soltar a bola, né? Teve um lance, tiveram 2 principais. O que ele recebe aquela virada de bola do Rios no primeiro tempo, que o Vitor Roque tava ali do lado dele, ele chuta ali travado, e teve um no segundo, não sei se você vai lembrar, Massa, que ele já tava trazendo a bola pelo lado esquerdo, uma bola que o Palmeiras recupera, inclusive. E ele traz, o Maurício pede a bola, e ele traz de novo, e o Vitor Roque pede a bola, e ele traz, e aí ele erra o passe. Ele adia a decisão dele umas 3 vezes ali ao longo do lance. Então, realmente tem que tomar melhores decisões, mas é por conta da idade, faz parte. Quando a gente fala de tomada de decisão, a tomada de decisão do jogador tem a ver com o quanto o jogador já vivenciou esse tipo de situação dentro de campo e quantas informações ele guardou na cabeça dele para, na hora que ele tá ali, ele fazer sem pensar, né? Obviamente não literalmente sem pensar, mas fazer rápido, tomar a decisão rápido, a decisão certa. E ele é um cara jovem, né? Ele não tem tantos minutos quanto jogadores mais experientes. Eu concordo com você que é complicado tirar ele do time titular, porque ele ainda é o jogador que pode tirar o coelho da cartola. Mas levando em conta o banco que o Palmeiras tem hoje e as alternativas que o Palmeiras tem hoje, eu acho que a linha é mais ou menos o que aconteceu no primeiro jogo. Assim, você vai ser titular, você é o principal jogador do time, você vai ter a bola no seu pé, você vai ter as oportunidades. Chegou ali na metade do segundo tempo, não tá funcionando, aí beleza, aí tem gente no banco que pode entrar. Foi isso que o Abel fez com ele e com o Maurício, inclusive, né? Quando entram o Paulinho e o Veiga. A Rita diz que ele está se achando maior do que é. O torcedor, ele tende, né? Quando tem uma negociação, quando tem uma coisa assim que acontece, o torcedor tende a escapar para o lado, né, do comportamento. E comportamento e mental estão ligados, certo? Ninguém se comporta de maneira X sem estar pensando naquilo de alguma forma. É difícil para quem está fora, né? O torcedor pode falar isso, claro, é fácil, o torcedor tem direito, mas para nós que somos, entre aspas, analistas, é muito difícil
dizer isso, né? Ah, não está jogando bem porque está com a cabeça na Inglaterra. Não está jogando bem porque é o estilo dele ser egoísta. Não está jogando bem porque o esquema do Abel não favorece. Não está jogando bem porque é uma série de questões que impõe aí. Mas, diante do que estou vendo, tem uma coisa de característica também, né? Cara, tem uma coisa de característica, que é prender a bola, Léo. Certo? Então, o Abel já falou sobre isso em coletiva, né? Não que o Abel seja Deus, tal, intocável, mas ele já falou que o Estevão tem que fazer a bola andar, né? E esse, para mim, é esse um dos motivos da baixa do baixo rendimento do Vitor Roque, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre a movimentação do Vitor Roque, e eu vou te dizer, aquele lance louco lá, 3 chances na mesma jogada, ele surge porque o Vitor Roque faz isso o tempo todo. Ele não tá na área, ele cruza e não tá na área, não dá para o cara cruzar para ele mesmo, certo? Então, é uma adaptação do jogo. O que o Abel exige dele que não o gol? Porque ele fica longe do gol o tempo todo e não recebe bola. Massa, em relação ao Vitor Roque, eu acho que o mais fácil e talvez o que seja mais feito é a gente pegar o quanto ele custou, né? Falar, Vitor Roque custou 100 e sei lá quantos milhões. Quantos gols ele tem? 3. Ah, então tá mal. Eu acho que essa é a avaliação que é mais feita com base no valor, e é claro que pelo valor que ele custou, ele tem que ser o centroavante, o camisa 9 do Palmeiras, que a torcida do Palmeiras sempre quis. Só que, como você bem falou, é importante a gente entender a função dele dentro do jogo. Por ele ser um camisa 9 de mais movimentação, ele é um cara que tem essa função de muitas vezes sair da referência, seja nesse facão, né, por um dos lados, de dentro para fora, de fora para dentro, para receber essa bola na frente, na velocidade, que é como ele gosta de receber essa bola, ou justamente como no lance que o Palmeiras cria. É uma bola em que o Piquerez ele recebe uma inversão do Maurício, podem perceber no lance, e o Porto tá só com os 3 zagueiros lá. Só a linha de 3, os alas ainda estão voltando, e o Piquerez está com a bola. O zagueiro pela direita do Porto, ele tem que se decidir se ele fica marcando o Vitor Roque ou se ele sai para pressionar o Piquerez. Quando ele sai, ele dá um passo à frente para tirar espaço do Piquerez, o Vitor Roque ataca as costas, porque ele ia fazer o quê? Ia ficar parado lá, plantado atrás sem dar opção de passe? Não, ele se movimenta, ele é um cara que participa do jogo. Então, quando ele percebe que tem espaço, ele ataca e recebe. Tem a ver também com a estratégia do Palmeiras de ter o Estevão e o Maurício ali, que são 2 jogadores que gostam de pisar na área também, né? O Maurício no começo da temporada jogou até como um 9 ali no Palmeiras, né? Um falso 9, né? No Paulistão. O Abel chegou a fazer esse teste. Eu acho que tem limites para isso. Eu não gosto, por exemplo, quando o Palmeiras está construindo, o time adversário tá postado lá atrás e o Vitor Roque, por não conseguir pegar na bola, vem receber essa bola por fora do bloco. Aí eu acho que aí que tá o limite que tem que ser traçado. Não precisa ser a função dele vir buscar a bola no pé nesse sentido. Mas esse tipo de movimentação acaba sendo importante para o time, seja para ele receber a bola ou para gerar espaço para os outros companheiros. De qualquer forma, acho que não tem muito como reclamar da quantidade de gols que ele fez, porque se a gente pegar as reais chances que ele teve pelo Palmeiras, né, aquela chance, camisa 9 tem que fazer esse gol, cara a cara, chance limpa de finalização, quantas ele fez e quantas ele perdeu, eu acho que o saldo ainda é positivo. Fala Palestra, mais informações do Verdão aqui no canal com a programação da ESPN Brasil com a equipe F, onde Zé Elias, o Pascoal e o Zinho deram um show na análise e compararam a melhor estreia de um brasileiro nesse Campeonato Mundial 2025, e o Palmeiras, na minha opinião, pegou a maior pedreira, viu? Isso porque o Porto é um time renomado lá na Europa, né? Ele não tá atravessando aquela fase, né, que a gente esperava. É um Porto aí muito mais enfraquecido nos últimos anos, mas com certeza é um time de bastante camisa, o maior clube aí de Portugal disparadamente. Esse ano eles não foram campeão lá no Campeonato Português, mas é um time que merece ser muito respeitado.
E o Palmeiras foi lá, enfrentou o Porto de igual para igual, inclusive foi até melhor no jogo aí, com muito mais finalizações. Palmeiras no total de finalizações, teve 17 finalizações no total, torcedor. Isso sem falar que o goleiro do Porto foi um dos melhores jogadores em campo aí, disparadamente, viu? Pegou uma bola do Palmeiras ali em cima da linha, fez uma excelente defesa naquele lance e o Palmeiras quase abriu o placar ali, com certeza abriria a porteira para o Palmeiras fazer mais gols aí contra o time português, mas é aquilo, empatamos, né? Precisamos treinar finalização, tomara que o Abel aí nesse intervalo de jogos possa treinar principalmente finalização, viu? Porque o Palmeiras deixou muito a desejar. Tem que ficar mais calmo ali na cara do gol, né, torcedor? Ter mais tranquilidade, tirar a bola do goleiro principalmente, né? E principalmente tomar a melhor decisão, principalmente aquela antes do último passe. Vamos fazer aqui algumas informações que a torcida do Palmeiras deu um show aí nessa estreia do Verdão no Campeonato Mundial. Recorde de público aí disparado entre os brasileiros. A torcida do Palmeiras voltou a mostrar sua força internacional ao marcar presença lá no estádio Seattle, nos Estados Unidos, no jogo da estreia do Verdão na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, que foi contra o Porto de Portugal. O clube contou com apoio, acredite se quiser, torcedor, mais do que no Allianz Parque, viu? 46.200 torcedores pagantes. Esse número não apenas representou a maior presença de público entre os brasileiros até agora, como também garantiu a partida como o quarto maior público de todo o torneio. Será que a torcida do Palmeiras representou aí, torcedor? Não foi por falta de apoio que o Palmeiras não venceu aí na estreia contra o Porto, hein? Mais uma vez, o Palmeiras provou que a sua tradição vai além das quatro linhas. A energia vinda das arquibancadas impressionou até mesmo a FIFA, com os palmeirenses transformando o estádio em uma verdadeira festa verde e branca. Durante a entrevista coletiva antes do confronto, Abel Ferreira destacou que o mundo teria a oportunidade de conhecer a paixão alviverde de perto. É isso aí, torcedor. Palmeiras totalmente focado, torcida ajudando demais. Tenho certeza que ela vai empurrar mais uma vez o Verdão e vamos conquistar a nossa primeira vitória aí no Mundial. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.